Olha só, assunto dentro do Word que você precisa conhecer, além das abas padrões, é conhecer as outras abas que, lembrando, podem ser chamadas de guias. Que guias são essas? Bom, você tem que ter um cuidado com uma guia, a guia Layout. A guia Layout, ela já mudou de nome, antigamente era layout de página, ela já foi dividida, parte das opções dela foram aí para a guia que veio antes dela, né, na disposição, que é a guia Design. Então as opções que hoje estão na guia Design, outrora estavam na guia Layout. Então se você está pegando uma versão mais antiga do Office aí para testar, você vai ver esse equiparativo. E a aba era layout de página nas versões mais antigas. O detalhe ainda é que você pega bancas escrevendo assim. Olha que doido. Né? Então, eu cliquei lá na guia Layout. Pô, mas o programa não está escrito assim. Eu sei, mas a banca vai escrever assim. Muito cuidado com essa analogia que pode ser apresentada para você. Quais são as guias que podem ser utilizadas aí dentro do programa? Bom, além disso, você tem ali uma guia que é mais conceitual, correspondências. Tá? Vou pular uma ali, no caso que é referências, vou falar da correspondências aqui. A guia correspondências, ela é uma guia conceitual por quê? Você precisa saber que ela serve para mala direta, ponto. E para que usa mala direta? Mala direta você vai usar ela em envelopes, mala direta você vai utilizar para etiquetas e contratos. Imagina que é o mesmo contrato para 100 mil pessoas. Então, em vez de ficar Ctrl+C, Ctrl+V em cada nome, CPF, RG, telefone, endereço, você preenche uma planilha, preenche uma base de dados, preenche o seu catálogo, você vai criar uma base de dados na hora para pôr os dados das pessoas. E depois você faz o esqueleto do contrato. Você vai lá e coloca o contrato, e em vez de colocar o nome da pessoa, você coloca o campo nome. Você coloca o campo telefone, campo RG, campo CPF. Você cria os campos, que são as colunas da tua planilha. E aí você vai importar essa base de dados da planilha do Excel, do Access, do próprio Outlook, ou criar dentro do Word, e outras bases podem ser utilizadas como referência, e criou essa estrutura. Você tem uma folha, um contrato, pode ser mais de uma página. Vamos pegar uma página que é mais fácil para você visualizar. Uma página. E aí você fala, quero gerar uma mala direta para todos esses dados. Não precisa ser todos. Você pode selecionar. Dos 100, eu quero só para 50. Você seleciona lá quais são 50. Quero gerar uma mala direta com esse texto para 50 pessoas. E ele vai gerar uma página para cada uma no mesmo documento. É só mandar imprimir. Pô, é só isso? Em vez de você ter todo aquele trabalho, copiar e colar, claro, quando você tem a tua base de dados pronta, é muito mais fácil do que criar ela. Mas se você já sabe que lá na frente você vai ter que fazer mais etiquetas de envelope para mandar para as pessoas, então você fala, em vez de fazer uma vez, toda vez que fazer tem que fazer manualmente, faça uma vez só, deixa organizado e as próximas é só utilizar o negócio. Então a correspondência, ela vai estar trazendo o recurso mala direta. Eu até estava considerando arrancar fora essa aba, porque você pode esconder a aba, você não usa na prática. Então você pode otimizar o programa para a sua necessidade. O problema é como eu dou muito aula, né, acaba justamente tendo que voltar para o padrão do programa toda vez, é chato. Na verdade tem uma opçãozinha fácil ali para fazer isso, dentro das configurações. Então, eu acho que eu vou começar a personalizar ele da minha necessidade. Além da aba correspondência, você tem ali a aba referências, que é onde você vai estar trabalhando com sumário, vai estar trabalhando com legenda, vai estar trabalhando com o índice de autoridades que voltou. Essa função ela vai e volta dentro das versões do Word. Ela surge no 2010, some do 2013, 16 ali por um período, volta a aparecer, e no 19, no finalzinho do 2016 sumiu, e no 19 volta a aparecer. Então, a aba referências tem ali essa opçãozinha, mas também tem o índice remissivo, tem as notas de rodapé e nota de fim, então são elementos que vão estar ali dentro da aba referências. Aí você tem a aba revisão, que é a parte de correção de texto, vai estar ali dentro, controle de alterações está ali dentro, que é bastante incisiva nas provas. A aba exibir, a aba exibir é uma que muda de nome também. Você vai pegar versões que está escrito exibir, tem a aba que tem versão que está escrito exibição, então elas vão variar de nome. A aba ajuda não tem muita opção pra gente, que é de relevância, é mais o básico. Então a gente vai olhar, de modo geral, aí, para estas abas e as suas disposições. Então vem comigo, bora para a tela para treinar um pouquinho, começando para a aba Design. Então tá aqui o nosso documento do Word, bonitinho. Vamos colocar aquele nosso texto de exemplo, sei lá, agora eu vou forçar, 10, 2, opa, 10, 20 não, né? 10, 2, gerou lá o nosso texto. E aí eu vou lá na aba Design. A aba Design, o que ela vai oferecer para você? Mais estilos. Você vai ter que observar o seguinte, quando eu mudo esses estilos, muda o estilo de letra. Inclusive, se eu usar aqui o estilo de título,
no documento, deixa eu pegar aqui estilos, vou lá na aba página inicial, estilo de formatação, título 1, e posso até forçar aqui a amizade, título do capítulo, e vou colocar com títulozão aqui, ó, tá? Desse jeito. Por quê? Porque esse aqui normalmente é o que mais muda o estilo. Então, por isso que eu vou fazer isso. Lá na aba Design e vou mudando, ó. Você pode ver que aqui alguns aparecem mais basiquinhos, outro aparece lá já bonitinho, com linha, entre duas linhas. Então ele vai mudando isso aqui. Você pode falar, eu gostei disso aqui, mas eu não gostei da cor ali. Tem como mudar? Você pode ir lá e mudar. Não gostou do verde? Você vai lá e usa outra cor, ó. Então você pode mudar, personalizar o conjunto de fontes que ele está utilizando, você pode estar alterando, você pode estar forçando os efeitos aí mais quando padrões, né, de texto. Então você pode mudar as configurações de espaço entre parágrafos, ó. Também já vem padrão. Isso pro estilo. Aí vem a parte doída e legal das pegadinhas. Lembra que quando você vai na aba inserir, não tem marca d'água, porque ela tá aqui, ó, marca d'água, exemplo. Tá ali a marca d'água no fundo. Você pode personalizar esse texto? Pode, mas aí você tem que ir lá, personalizar a marca d'água, você pode mudar o texto que você quer que seja exibido. Ah, mas eu queria que fosse uma imagem. Então você vem aqui e seleciona a marca d'água. Você vem aqui, ó, imagem. Qual a imagem que você quer utilizar? Aí ele vai pegar as imagens do teu computador ou do Bing e aí você coloca ela como imagem. Ou deixa sem marca d'água que é o padrão. Coloca ali o texto. Colocou lá o textinho, de boa. Lembrando que é possível criar uma marca d'água de outras maneiras. Você pode colocar um texto no fundo do documento. Por exemplo, pegar um documento em branco aqui. Para fazer uma marca d'água, dá um trabalhinho. Você vai lá no cabeçalho. Por que no cabeçalho? Porque eu quero que ela apareça em todas as páginas. Vou lá, inserir, caixinha de texto. Coloco uma caixinha de texto. Coloco aqui o meu texto. Vou lá, formato esse texto, sei lá, com estilo aqui, ó, bonitinho. Deixa eu usar esse mouse aqui, que aquele ali tá me atrapalhando. Vou usar esse. Ó, entalhado não, né? Vou usar... Acho que esse aqui é o mais simples. Aumento o texto. Né? Aumento o tamanho da caixa de texto. Tiro as bordas da caixa de texto. Deixa eu deixar ela aqui sem contorno. Então, tirei o contorno da caixa de texto. Vou lá e vou aumentar o brilho, né? Vou primeiro dizer que ele vai ficar atrás do texto. Pode ver aqui que eu tenho outras opções de formatação e tudo mais. Posso estar mudando a cor dessa letra aí, ó. Vou colocar uma letra mais cinza. Aumentei o brilho, basicamente, dela. E vou lá e coloco a caixa de texto onde? Tá dentro do cabeçalho. Ó, a âncora ali dentro do cabeçalho. Coloquei ela aqui. Legal. Aí vou lá, volto a editar meu texto. Vou colocar um range aqui de novo. De 50 parágrafos, de 3 períodos. Pronto. O que vai acontecer? Como eu coloquei no meu cabeçalho, pode ver que no fundo de toda a página aqui, ó, tá ali o texto. Eu criei minha marca d'água. Não teve dificuldade. Você podia fazer o mesmo com uma imagem. E aí, no caso da imagem, você tem que personalizar lá, aumentar o brilho dela, tá? Só isso. Então, você tem o recurso marca d'água. Sim, mas não precisa usar ele. Ele existe para facilitar a vida do usuário. Mas não tem porquê, né? Você pode pegar algumas online aqui e tal, né? Nem tem disponível. Ele tem a previsão, mas não tem disponível. Olha que loucura. Cor da página. Cuidado. Principalmente, se você for meter ali, ó, eu vou meter cor preta na página. Ó que legal. Eu não mudei a cor do texto. Eu só mudei a cor da página. Aí é que está. O texto, ele tem cor padrão, não é preto. A cor padrão da fonte é a cor automática. Cuidado, tá aqui, ó. Cor automático, é o padrão, não é o preto. Então, se eu mudar o fundo, o meu texto ele sempre vai buscar ficar em contraste com o fundo. Então, se eu mudar aqui a cor da página, sei lá, vou meter aqui um violeta, não vai mudar. O azul vai ficar branco, tá? O azulzinho mais claro ficou outro, ó, o azul escuro ficou branco. Aqui as outras, a maioria vai ficar nessa cor, o marrom e o preto ali, o cinza vai ficar o branco, o vermelho também vai ficar o preto. Então, varia muito aqui da cor que você utilizar, tá? Então, muito cuidado com a cor da página. Professor, mas eu queria ler o texto, não tem como fazer uma coisa mais clean para ler o texto? Olha, se você só quer ler o texto, você vai lá na aba Exibir, vai no modo Leitura Avançada. No modo Leitura, você pode focar em linha por linha, e aí ele está aqui trazendo para você essa linha. Você pode usar isso, ou você pode não ter foco, ter um foco em cada 3 linhas, nenhum. Deixa eu aumentar o zoom aqui, tá? Aqui está no modo Leitura Avançada. Eu posso ir lá e falar, eu quero a minha cor da página assim, ó, um sépia, por exemplo. Quero esse aqui.
Isso aqui você não está mexendo no texto. Isso aqui é só o modo leitura. Tanto que a ideia aqui é, você pode editar porque eu estou no modo leitura avançada. É diferente do modo leitura, que é no modo leitura, que é esse aqui, você tem essa ênfase, onde você pode estar trabalhando aqui, opa, no arquivo não, modo exibição. E eu posso estar mudando a cor para o sépia, posso estar mudando a cor para o inverso, e eu não edito. No modo leitura, não edita, é só ler, ó. Eu passo a página aqui bonitinho, que na verdade é tela, tá? Aqui ele lê como tela, só tem duas mesmo, né? Por mais que o meu texto está aqui, está ali ao final do documento. Eu posso fechar apertando o ESC ou clicando lá para voltar na edição. Tá? Mas é o modo leitura. O leitura avançada, ele permite você a estar aí fazendo o quê? Editando. E mais, aqui eu vou fazer um negócio. Pera aí. Quer cortar para mim aqui, que eu quero fazer uns bagulhetes aqui diferentes? Então, eu vou colocar aqui uma coisa que vai atrapalhar um pouquinho ele ali, que é capturar o áudio. Então, por isso que eu não queria fazer isso. Agora, voltando lá para a tela, o que você tem? Aqui, ó, leitura em voz alta. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu volume aqui para eu ter um retorno. Vou colocar um pouquinho aqui. E aqui eu coloco a estrutura dessa ferramenta. Espera aí que eu estou com um videozinho aberto aqui. Isso aí vai zoar você também, né? Deve estar zoando já. Então, deixa eu pausar o vídeo aqui. Aí, agora vai. Leitura em voz alta. O programa está lendo para você. É a voz do Word. Deixa eu aumentar o volume aqui para mim. Tá pegando aí bonitinho? Qualquer coisa pega assim. Bom, eu forcei, né? Coloquei você lendo aqui. Vou colocar aqui, ó. A partir daqui, leitura em voz alta. Leitura em voz... Também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo. Coisa chata, né? Mas tá aí, é essa ferramenta que você tem dentro do Word, é fazer essa leitura em voz alta. Então ele vai lendo para você. Pô, se você quer pegar um texto aí, você quer estudar por absorção, você bota ali, vai dormir, bota o texto, manda o Word ler para você. Eu acho que você vai ficar meio traumatizado com essa voz, mas tudo bem. Tá aí o modo leitura em voz alta. Esse modo leitura não é só dali, tá? Você pode vir aqui dentro da estrutura de revisão de texto e nesse modo de exibição falar para ele ler em voz alta também. Então ele vai ler aqui também em voz alta. Estou agora sem o áudio aqui ligado, tá? Por isso você não está ouvindo. Mas eu posso controlar por aqui esse cara também lá dentro da revisão, que seria quando você quer ver o texto. Então muito cuidado. Bordas de página e cor da página estão aqui dentro. Posso pôr uma borda na página? Isso que a banca normalmente pergunta. É possível? É, tá ali com cor, tudo bonitinho e estilos diferentes. A aba layout, o que nós temos? Decora principalmente esse bloco aqui, ó. Bloco configurar página, você tem que decorar. Porque é o mais importante. Você coloca as margens, por exemplo, coloca o material com uma margem mais estreita, ou define aqui personalizado, você vai lá, margem superior tanto, esquerda tanto, direita tanto, inferior tanto. Só aqui que é medianiz, coloquei aqui medianiz de 1 centímetro, que é o padrão seria, né? Medianiz é o espaço reservado para encadernação. Você só encaderna documento na parte superior ou na parte esquerda. Não adianta querer inventar moda. Ou é em cima ou é do lado. Então, só tem essas duas medianiz. Observação, medianiz é um tamanho que é somado à margem. Pode ver que aqui está com 2, né? 2 e pouquinho. Acho que ficou lá na margem. Tá 2,27. Colocar aqui a margem, por exemplo, esquerda, de 2 centímetros, que seria o padrão, hein? Você pode colocar tudo 2, né? É que eu tinha colocado ela como estreita primeiro, daí ficou assim, né? O que vai acontecer? Deixa eu deixar de superior. Isso seria o certo de uma norma acadêmica. Tudo 2 e medianiz 1. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que é medianiz e vai ter problema de configuração. Então, o que o programa o que as normas da BNT falam? Deixa de superior e inferior e esquerda com 3 centímetros. Mas aqui, ó, tá com 3, mas é porque 1 centímetro é de medianiz. Se eu mudar minha medianiz para medianiz superior, ele vai mudar ali, ó. Então, eu vou pegar aqui a minha medianiz e colocar ela para superior. Você vai perceber que ele vai descer o texto e ele vai mais para o lado, justamente por conta de onde eu estou indicando que vai aparecer a encadernação. E dependendo do tipo de encadernação, você vai ter aí justamente o tamanho que vai ser utilizado, ok? Então tá ali, ó, a visualização tem até o pontilhadinho, né, da medianiz, para indicar para você onde é que vai estar isso. Aí a orientação é retrato, é paisagem, né, você tem essas duas orientações. Tamanho do papel, A4, A5, A3 e assim por diante. Se você quer estar trabalhando com texto em mais de uma coluna, você pode ver que é uma opção que eu uso bastante, tanto que está lá em cima. Então, eu quero vir aqui em mais colunas, 2 colunas, quero colocar uma linha entre colunas e eu quero deixar o espaçamento padrão. Pronto, colocou o texto em 2 colunas.
E com a linha, não precisa ficar desenhando linha. Pelo amor de Deus, não desenha linha nesse recurso. Quebras, que são as demais quebras, já vamos falar delas. Antes de mais nada, o que você vai perceber? Que, vou diminuir o zoom, só tem uma página nesse documento. Vou colocar aqui um texto mais absurdo, tipo 100 parágrafos de 3 períodos cada. Acho que não vai dar certo. Não. Tá, ok. Agora eu vou aqui no zoom, né? Deixa eu exibir o zoom e colocar ele para exibir várias páginas, porque do jeito que está aqui ele vai ficar desse meio desconfigurado. Tenho todo o meu documento aqui bonitinho, com a marca d'água que a gente colocou lá na aba Layout. Se eu vier aqui mudar a orientação, muda a orientação do documento inteiro. Na real, é pelo seguinte. Se você for ali na configuração de página, que é abrir a janela configurar página, você vai perceber que quando você aplica ou para o documento inteiro ou para aquele ponto em diante. Quando você coloca do ponto em diante, automaticamente ele vai criar uma quebra de seção. Então vamos fazer isso manualmente. Como? Para ficar mais visual, vou dar uns enters aqui, uns espacinhos, para você perceber a diferença. Deixa eu pegar esse aqui e vou dar mais um espacinho aqui nesse parágrafo aqui. Ó, tem enter. Se tem enter, você consegue perceber que tem ali os caracteres, tá? Tá ali o espacinho, né? Você consegue ver que tem o texto ali indicado. Vou aqui no final, inserir aqui na opção quebras, uma quebra de seção contínua. Só vai aparecer isso. Nada mudou no meu texto. Porém, eu vou clicar aqui no começo da primeira página e vou dizer que eu quero ela em paisagem. E aí o que você percebe? Que há 2 páginas em paisagem. Não é que as 2 primeiras viraram paisagem. É porque a primeira, o conteúdo dela forçou ela a virar com 2 páginas. Mas aí eu tenho uma página em paisagem e o resto em orientação retrato. Pô, mas como que você fez isso? Colocando quebra. Então, se eu quero intercalar, que é o que as questões normalmente cobram, falar, eu quero intercalar. Então, eu venho aqui depois e coloco outra quebra de seção. Aqui. Vou usar contínua. E aí eu venho aqui e falo, ó, as demais vou mudar. Vou fazer a primeira orientação retrato. A do meio vou fazer com orientação paisagem. E aí eu tenho as páginas, né? Porque aqui eu falei que tinha o texto sobrando, ó. Uma página paisagem, meia páginas retrato. E essa página, eu posso, inclusive, mudar o tamanho dela e colocar ela com uma página A3. E aí, tá aí uma página A3 em meio a páginas A4, bonitinho e formatada em orientação diferente. Precisei criar outro documento? Não. Precisei ferir a minha sequência de numeração de páginas? Não, tá tudo formatadinho, bonitinho. Por isso é o importante usar as quebras. Essas quebras são as mesmas que vão interferir no cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé são iguais para todas as páginas da mesma seção. Você vem aqui em quebra, você cria uma nova seção. A de próxima página, ela vai combinar a quebra de seção contínua com a quebra de página. Lembrando que quebra de página também está na aba inserir. Então, cuidado com isso. Vamos olhar aqui para o texto e ver como que elas funcionam. Olha só, vou pegar aqui para baixo. Se eu vier aqui e colocar uma quebra de página, eu vou empurrar todo o texto que está após a quebra para a página seguinte. E eu não consigo colocar conteúdo para baixo da quebra. Eu posso empurrar a quebra para baixo, mas após ela nunca vai ter conteúdo na mesma página, porque vai forçar para ir para a página seguinte. Se eu vier aqui colocar uma quebra de coluna, como eu só tenho uma coluna, vai ter um comportamento similar à quebra de página, então nem vai adiantar usar. Agora, se eu vier aqui em disposição do texto, esse nome agora é novo, tá? Mas a ferramenta existiu sempre. Em disposição do texto, eu pegar aqui, ó, vou colocar aqui no local, e aí vou lá em quebra disposição do texto. Você viu que ela fez isso aí. É a mesma coisa, visualmente e estruturalmente, que chegar aqui e apertar Shift Enter. Você viu que o espaço ele ficou gigante. Então quando você copia um texto da internet, eu vou contar um segredo. Na internet, o Enter do HTML, ele é o quebra de linha do Word. Então você tem que ir lá e remover isso aqui. Como é que você remove? Ora, é um caractere que está à direita do cursor? Aperta Delete. Eu cliquei aqui em local, lá no comecinho. Pô, esse caractere que você quer apagar está à esquerda do local, não tá? Aperta Backspace, vai apagar o caractere. Ele é um caractere. É especial, mas é um caractere. Mesma coisa quebra. Eu quero tirar a quebra. Seleciona, aperta Delete. Quebrou. Tirou ela. É um caractere como outro qualquer. A diferença é que ele tem um entendimento que vai ajudar na formatação. Numeração de linhas, mesma coisa. Numeração de linhas é uma perguntinha que vem lá, até relacionando com os textos de português da tua prova. Ó. Numeração de linhas é uma propriedade de página, que se aplica à seção. Como eu apliquei nessa seção para frente, você viu que ela só numerou essa seção. Aí, se eu quiser, eu posso ir lá nas opções dela
e está trabalhando com ela de uma maneira bem diferente. Ó. Percebeu que abre a janela, configurar página, tem que vir aqui em número de linhas, e aí falar que eu quero iniciar em 1, mas eu quero contar cada 5. Então, o que ele vai permitir que você faça? Ok? Ele vai mostrar de 5 em 5, que nem você percebe em muitos textos de linhas ali presentes. Então, a ideia básica de distribuição de texto oferecida para você a partir disso. Hifenização, por padrão, está desabilitada. A hifenização é muito comum o uso quando você está trabalhando com texto em colunas. Se você colocar aqui automático, você pode ver que é para seção. Não adianta eu selecionar aqui um parágrafo, mas é para a seção inteira, tá? Pode ver que aqui ele já colocou uma quebra, ó. Já colocou lá uma estrutura. Se eu colocar em 2 colunas aqui, por exemplo, ele vai ficar mais usável, né? Você vai ver que tem um monte. Eu não gosto muito de usar, mas ela ajuda para artigo científico que você tem que brigar por linha ali, por conta da numeração de página, ela acaba se tornando necessária. Mas para material didático eu não acho ela interessante. Por que razão? Não é interessante quebrar palavras-chave. Você perde a fixação delas. Então cuidado com isso. Aí você tem aqui o bloco parágrafo, de novo, com alinhamento, com espaçamento antes e depois, e o espaçamento de recuo à esquerda e recuo direito, tá ali na aba layout. E as opções que vão ser relacionadas à organização do conteúdo, que é para pegar uma figura, jogar para trás do texto, trazer para frente e assim por diante. Então isso aqui é a disposição, por isso que ela está desabilitada. Eu teria que pôr uma figura, alguma coisa aqui, para poder gerenciar. Então vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu inserir aqui, e vou pegar aqui a opção do instantâneo, já vou pegar essa figurinha aqui, que eu nem lembrei que que ela estava aqui, mas estava ali a janelinha. Ó, coloquei ela. Agora lá na aba Layout eu posso utilizar a disposição. Falar, não, eu quero fazer com que ela fique quadrada. Então meu texto agora ele vai ficar distribuído ao redor dessa figura. Então é isso que você vai estar editando. As formas de quebra, através, a quadrado, superior e inferior, atrás do texto, em frente ao texto, mas que fique bem justo, ó, tipo, literalmente está sobrepondo o texto. Então você vai perceber que tem várias formas, tá, de estar utilizando a sua figura em meio ao texto. Aba referências. A aba referências, para utilizar ela, efetivamente, você tem que estar pensando em toda a estrutura. E, na verdade, justifica-se pelo uso dela se você, de fato, está trabalhando aí. Deixa eu tirar minhas colunas aqui que estão me atrapalhando. Se você, de fato, for usar o Word, é aqui que está a finalidade de usar o Word. Se você for fazer o seu trabalho de acadêmico sem usar esse recurso aqui de sumário, simplesmente você podia ter feito no WordPad, tá? Foi mal, mas você podia ter feito no WordPad. Então você vai lá no começo do documento, por exemplo, insere uma quebra de página, vou lá no meu começo do meu documento, vou limpar a formatação aqui desse cara, tá? Página inicial, limpar a formatação, tá ali, ó. Limpei a formatação, não tem nada agora. Vou lá em referências, sumário, automático. Pode ser 1 ou 2. E já viu que tá aqui o meu estilo do título. Prontinho, bonitinho, separadinho para você ali. É para isso que serve a aba referências. Mas além disso, a gente pode pegar aquelas figurinhas lá, ó. Por exemplo, aqui, selecionei a figura. Não precisa necessariamente selecionar, mas é mais interessante. Vou aqui, bloco legenda, inserir legenda. Figura 1 vai ser o quê? Sei lá, modo leitura. Ok? Ela vai ficar abaixo do item, que é o padrão ali que está selecionado. E aí lá no meu texto, em vez de eu escrever a figura, né, escrever assim, ó, conforme figura... Não vou escrever figura, eu só escrevo ali, conforme, e aí eu venho em referência cruzada. Na referência cruzada, que também está lá na aba inserir, vou aqui e digo, quero uma figura, e em vez da legenda inteira, quero apenas o nome e o número dela. Nome e número, inserir, fechar. E aí, tá ali, conforme figura 1. Pô, que legal! Você tem o modo de leitura em voz alta. Beleza, você está ali com aquele recurso. Professor, mas o meu trabalho, eu fui lá e coloquei uma outra figura. Então, eu fui lá na aba inserir e tive que colocar mais uma figurinha no meu documento. E agora essa figura, vou lá na aba referências e dentro da aba referências, ela agora é uma outra figura. Como ela está antes, ela é figura 1, janela do Word. Então ela é minha nova figura. Legal. Só que aqui você viu que está errado, né? Está ainda falando dessa aqui, mas essa aqui agora é figura 2. Tranquilo. Seleciona todo o documento. Depois você terminar de fazer, não precisa se estressar agora não. Pode ver que quando eu selecionei tudo, ele está com uma cor diferente. Porque isso aqui é uma formatação. Então você vai ali e aperta F9. Apertou F9 e fala atualizar tudo. Pronto.
Não tem esquema. Você não precisou ficar quebrando a cabeça se a figura estava certa. Você fez ela certinho? Apontou para a figura certa? Tá pronto. É só atualizar. Pô, mas é só isso? Só isso. Tá pronto. E o mais, você chega lá no final do teu trabalho, você tem que ter o índice de figuras. Então você vai lá, inserir índice de ilustrações. Aí o pontinho, figura, que vai ser o que a gente vai utilizar. Ok. Tá ali o índice de ilustrações. Você não precisa estressar a cabeça com isso. E você querendo evitar de colocar figura no trabalho. Para quê? Não precisa. Tá? Mesma coisa acontece quando você for trabalhar com notas. Por exemplo, vou pegar aqui no finalzinho. Tema. O que é tema? Vou inserir uma nota de rodapé. Nota de rodapé, ela aparece no final. Então, nota de rodapé é no final da mesma página. É ali que ele vai estar. De modo que se aquele meu texto ali, tema, passar para a página seguinte, a nota vai junto para a página seguinte. E você não tem que esquentar a cabeça com a nota. Tá? Ela fica acima do cabeçalho, como o nosso do rodapé, desculpa. Como o rodapé tá meio grandinho aqui, né, ela ficou longe. Então eu posso colocar isso e ao mesmo tempo colocar uma nota de fim. Tá? Deixa eu voltar lá onde que ela estava, que fica mais fácil para exemplificar. Então eu posso vir aqui e colocar ó, Word. E for lá e colocar uma nota de fim. E a nota de fim aparece ao final do documento. Então, nota de fim. Ou ao final da sessão, que eu posso também colocar as notas de fim para serem exibidas ao final de uma sessão de documentos. Então tá aí a ideia, posso exibir, ocultar elas e navegar entre elas. Além disso, você tem aqui a pesquisa inteligente. Esses recursos vão travar um pouquinho mais aqui por causa que ele depende da internet. Mas ele vai pegar aqui, ó, pesquisa inteligente, ele vai pegar o texto e vai tentar achar referências que eu tenho ali sobre o assunto. Tipo, eu quero consultar na internet, eu quero achar conteúdo. Beleza, eu quero achar para pegar mais informações e copiar para cá no meu texto. Ou posso falar assim, viu, da onde que veio isso aqui? Eu peguei e escrevi esse texto, mas eu sei que eu peguei na internet, mas não lembro da onde. Então o pesquisador, ele vai tentar procurar a referência bibliográfica, da onde veio aquele texto. Então esse é o pesquisador. Pesquisa inteligente é pesquisar no Google, só que usando o Bing dentro do Word. Então desses aqui, talvez útil para você seria pesquisa inteligente. Agora, citação. Ó, citação. Em vez de você escrever o nome do autor, você vem aqui primeiro, cadastra os seus autores. Então, você vai gerenciar fontes bibliográficas. Aqui eu tenho alguns cadastrados, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui o Tannenbaum, que eu cadastrei aí há um tempo, copiar para cá, fechar. O que acontece? Não tinha nenhuma. Mas não tem a fonte bibliográfica. Primeira vez que eu vou usar, você vem aqui em nova. Tá? Em nova você vai dizer o que é, se é livro, se é revista, e você vai cadastrar todos os dados que você quiser, ou os obrigatórios que estão ali visíveis para você. Né? Então você cadastra. Pega todo o teu referencial bibliográfico que você vai usar e vai cadastrando, e aí ele vai ficar salvo no teu computador. Toda vez que você editar, ele vai estar ali salvo. Só que só vai estar vinculado no documento esses que você puxou para cá, tá? Que está na lista atual. Ok, não mudou nada. Se eu vou pegar agora e falar, olha, segundo fulano de tal, eu venho aqui e falo aqui, ó, no finalzinho, imagina esse parágrafo. Isso aqui era texto que eu extraí de algum lugar. Então vem aqui, citação, Tannenbaum. Pô, mas ficou só esse númerozinho? Calma, vou colocar aqui o referencial bibliográfico na sequência, tá? Você sabe que é no final do documento, mas vou colocar aqui. Vou aqui, bibliografia, bibliografia. Tá pronto, tá ali a bibliografia. Mas é porque eu estou usando o estilo da I3E, que é um estilo por enumeração, mais clean. Você pode estar utilizando o estilo APA, que é o padrão do Word, tá? O Word ele vai sugerir aqui o estilo APA. E aí aparece lá o nome, o ano, aparece aqui o autor com base na ordem alfabética, e aí você tem outros estilos, não tem o da BNT. O da BNT você tem que ir lá no site da BNT, baixar um arquivinho, eles vão indicar lá em qual pasta do Word, você tem que ir lá na pasta arquivos do programa e tudo mais, achar a pastinha e colocar lá dentro o arquivo da BNT. Você pode perceber que mudou, negrito, uma linha, tipo de fonte e tudo mais. Então você tem o da BNT para isso no site da BNT, você pode baixar e inserir dentro do Word, ok? Agora, marcar entrada é uma coisa que você vai usar no final do texto. Terminou todo o texto, aí você vai usar. Por exemplo, eu quero pegar aqui a tabela, a palavra Word. Seleciono ela, marcar a entrada. Marcar todas. O que vai acontecer? Marcou todas, você vai ver que está aparecendo uma coisa meio bizarra aqui no texto agora, mas é porque eu estou com as marcas de edição. Se eu for lá e tirar, né, usar o Ctrl, o asterisco, some aquela marca dali, mas é porque ela não aparece na impressão, beleza? Aí lá no final do meu texto, eu vou lá normalmente e vou inserir o índice. O índice, ele vai estar trazendo para você ali isso aqui, mostrando, ó, essa aqui são todas as páginas em que a palavra Word
foi citada nesse documento. Então, cada página em que essa palavra aparece. Praticamente em todas, né? Porque o texto ele meio que se repete. Então, todas as páginas que tem essa palavrinha lá. Isso é um índice remissivo. Ele vai no final do documento. A aba correspondência, como mencionei, é a parte de mala direta apenas. Então, tá ali para você iniciar a mala direta. Você pode criar a partir dos dados de uma lista existente, né, a partir do Outlook, ou criar uma nova lista aí, né? Para isso você inicia a mala direta e vai a partir do Word criar ela. É que esse documento não está salvo, por isso que ele não deixou eu criar aqui, tá? Por isso que não tem essa opção de digitar nova lista. Mas é para trabalhar com envelope, etiqueta e acabou. Não precisa a gente quebrar a cabeça aqui. Revisão. Verificação ortográfica e gramatical dentro do Word. Atalho F7. Abre um painelzinho e aí vai estar trazendo os erros para você avançar. Perceba que no 2019 mudou. Não é mais a janela, é o painel mais bonitinho, né? Não sei até que ponto. Dicionário de sinônimos, cuidado para não confundir esse ícone com o que está aqui embaixo na barra de status, que é o modo leitura, tá? Muito cuidado com isso. Dicionário de sinônimos é uma coisa que deu uns probleminha, mas você pode clicar com o botão direito aqui do mouse em cima da palavra e tá ali o dicionário de sinônimos para você utilizar e trocar pela palavra desejada. Contagem de palavras, já vimos a ideia básica que também tem na barra de status, esse carinha ali dentro. Leitura em voz alta, já vimos. A verificação de acessibilidade é para encontrar problemas que possam atrapalhar quem vai estar lendo o texto. Ó, tá com problema de contraste em algumas figuras, então ele mostra esses itens para você ali dentro e sugere que você corrija. Tradução é para mudar ali o texto, literalmente. Então eu quero traduzir isso aqui para outro idioma. Então vem aqui, traduz o que está selecionado, vai lá, seleciona o idioma, normalmente o do inglês para o português. Mas você pode fazer o contrário, tá? Então você pode fazer aqui, ó, do português para o norueguês, Kisuli, sei lá. Tá? Só que está usando o tradutor da Microsoft, e não do Google. Beleza? Então só cuidado com isso. Idioma é o idioma da palavra. Então, por exemplo, Smart Art, ou se eu digitar alguma palavra em inglês, vai dar erro aqui. Se eu digitar aqui, por exemplo, layout não, porque layout ela vai estar aceitando aqui. Sei lá, Experience. Sei lá, pegar uma palavra, você tem que mudar o idioma dela. Se você digitar um texto em inglês com mais de 3 palavras, 3 a 5 palavras pelo menos, ele automaticamente detecta o idioma, beleza? Comentário, você pode ver que agora você tem mais opções aqui, você pode excluir o comentário, lembra que a gente tem outro lá para trás, dentro do documento, posso ir para os próximos, não tem outros, né? Então eu teria que colocar mais novos comentários. Aqui no controle de alterações, quando eu ativo, eu salvo e mando o arquivo. A pessoa que pega, se ela selecionar o conteúdo e apagar, não vai apagar, vai ficar marcado como sugestão. Então vai ficar taxado. A cor não é muito relevante, porque se eu mandar para um terceiro autor, a cor é outra, tá? O texto inserido, inserção, ele vai ficar também com a mesma cor, só que sublinhado. Então não é porque está vermelho que é para excluir, é relação ao autor. Cor identifica quem foi a pessoa que fez aquilo ali, beleza? Aí você tem aqui as opções para desabilitar ela. E quando você salva o documento, manda para você de volta, né? A pessoa que corrigiu manda para você, você só tem que clicar com o botão direito e dizer aceito a sua inserção. Beleza. Aceito a sua exclusão. Beleza. Tá feito. É só para você ver o que foi feito mesmo. Tá? A pessoa vai estar trabalhando por você, mas é para você ver o que ela fez. Comparar é para quando você manda para duas pessoas corrigirem. Quando ela volta, você combina os dois e aí você vê se as sugestões deles são as mesmas ou diferentes. Aí vai aparecer as duas cores. Restringir edição é a parte de proteção do documento com senha. Tá lá no menu arquivo melhor. Tá? Aqui é para você usar a tela sensível ao toque, beleza? É esse ocultar tintas. Na aba exibir, você tem aqui então as opções do modo leitura, modo layout de impressão, que é o padrão que a gente está utilizando, modo estrutura de tópicos. As figuras somem no modo estrutura de tópicos, ficamos apenas com o texto, tá? A figura está ali, a existência dela, mas ela não aparece. Então cuidado com o modo estrutura de tópicos. No modo rascunho, a ideia também é não ver figura, é ser bem basicão mesmo. Ó. Pode ver que é texto bruto ali e acabou. Então esse é o modo rascunho. Modo layout da web é parecido com rascunho, só que com as figuras. Tá? A ideia é essa. E o modo leitura não é para editar, lembra disso. O modo leitura é para a gente poder estar ali utilizando a leitura como objeto principal. Foco e leitura avançada são novas opções. Só tem no 2019. Permitem editar o documento. Leitura aqui, ó. Cuidado, movimento de página. Você percebeu que quando a gente rola a barra de rolagem, ele rola para baixo. Eu posso vir aqui e fazer ele rolar para o lado, ó, como se estivesse folheando as páginas do meu documento.
Então ele é mais interessante justamente por conta das telas widescreen e tal. Só que quando você quer ver, que nem eu estou mostrando aqui várias páginas, o vertical é mais amplo, beleza? Linha de grade também não aparece na impressão, mas ela é útil aí justamente para que você veja esse quadriculado. Então, para quem vai usar canetas, é mais interessante. Painel de navegação é aquele painelzinho que você tem aqui ao lado para ver os títulos. Zoom, uma página, 2 páginas, não tem muito segredo. Organizar tudo. Se eu tenho mais uma janela do Word, que é o caso aberta, ele vai dividir na tela todas as janelas abertas. Se eu usar a opção dividir ali, ó, deixa eu maximizar, a opção dividir, ela permite que eu veja 2 partes do documento ao mesmo tempo. Então eu consigo ver lá a parte de final do documento e o começo do documento ao mesmo tempo. E eu tô vendo a mesma parte, tá? Se eu pegar aqui, é o mesmo documento. Se eu começar a escrever conteúdo aqui, ó, pode ver que aparece nas 2 partes do meu texto. Então tá ali, ó, o conteúdo é o mesmo. Tanto que eu posso abrir uma nova janela para a mesma ideia. Uma nova janela, vou colocar aqui elas lado a lado. Então, cadê? A janela tá aqui, a 1. Né? Então aqui é 1 e a 2. Como é que você sabe? Lá na barra de título apareceu 1 e o 2. E aqui eu tô vendo a mesma janela, ó, na verdade essa aqui tá dividida. Para tirar a divisão é só clicar e arrastar ou clicar lá no mesmo lugar que a gente foi para inserir. Então eu tô vendo aqui, ó, mesmo documento em 2 janelas do programa diferentes. Posso fechar uma sem se preocupar em salvar, porque eu tenho a outra aberta aqui ainda para nós. Tá? Então a gente trabalha com ela. A questão de exibir macro, saber que ela está aqui dentro. Então a opção exibir macro está aqui dentro. E a opção desenvolvedor só é visível se você habilitar. Por padrão ela está oculta e aqui tem mais recursos de macro. E ajuda é basicamente ver o que tem de novidade. E esse treinamento é uma sugestão que fica aí para você, para ir vendo as novas ferramentas. É bem basiquinha ainda, mas está acrescendo bastante conteúdo em termos de usar aí as ferramentas do Microsoft Word. Então você percebe que a ferramenta do Word, ela tem muitos recursos, muita utilidade. Professor, como é que eu estudo Word? Tem muita coisa, não estou dando conta de bater. Pega as questões e olha tudo aquilo que está ao redor da ferramenta que foi cobrado na questão, usa o contexto que ela ofereceu para você e outras maneiras de fazer a mesma ação, tá? Desde tecla e atalho à localidade de ferramentas. É assim que você vai estar estudando a parte de editores de texto. E planilha também, apresentação também, mas principalmente o editor de texto eu acho que é o mais incisivo fazer isso, beleza? Então é esse o assunto que você tem para estudar dentro de toda a ferramenta do Microsoft Word.